mis amores! Olá, ninhos! Como estamos? Olha que paisagem bonita, gente. Parece um castelo. Parece Tão lindo. lá nos países asiáticos, mas não Olha aí, é. eu tô deixando até de olhar pra vocês e tô olhando pra lá. Ai, Tão deu uma bonito. calmaria. Por isso que nós estamos calminhas, né? Porque parece assim, que a gente vai ali meditar, coisas Oh. do tipo. Então, galera, de onde será essa paisagem? Já já a gente vai ver ali na nossa apresentação da aula. Mas antes de apresentarmos a aula, nós vamos para onde? As nossas habilidades. Hoje nós estamos calmas. Quer dizer, a Tainá. É a ele sempre calma. Habilidade 1. Conhecer a função e uso de verbos, artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. 2. Escolher o registro adequado à situação na qual se processa a comunicação e o vocábulo que melhor reflita a ideia que pretende comunicar. Em la classe de hoje, nós vamos falar sobre o futuro simples dos verbos irregulares. E qual é o nosso futuro simples irregular? Olha só, lembra que na aula 19 a gente falou que estava fácil demais o futuro simples? Hoje é uma aula só sobre o futuro irregular. Aí que o negócio vai ficar estranho. Quanto ao futuro simples? Não vou me adiantar. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso slide. Vamos lá. Enquanto no futuro simples do regular, ali do presente, ou do presente não, do futuro, do indicativo, ele é formado pelo infinitivo do verbo mais as terminações próprias do futuro para as 3 conjugações, que é e, as, a, hemos, eis e an. Por exemplo, nosotros pelearemos mañana en el videojuego. Quando nós vamos para o infinitivo, ou infinitivo irregular, nós já vamos complicar a vida de vocês. Por quê, professora? Vocês lembram que os verbos regulares, eles não vão seguir ou o mesmo modelo de conjugação, ou vai mudar na sua raiz. Terminação. Raiz. Isso. E aí, quando ele muda na sua raiz, o que acontece? Nem sempre ele vai mudar do início ao fim. Não é uma irregularidade total. São poucas as vezes que temos irregularidade total, que é do início ao fim, nas 6 pessoas do verbo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, quando a gente vai para o futuro, ao invés de ele mudar nas suas terminações, ele vai mudar na sua raiz, certo? Outro detalhe, nem todos os verbos irregulares do presente e do passado também são irregulares no futuro. Por exemplo, o verbo Ser. e o verbo Estar. que no caso do futuro, eles são o que, amiga? Eles seguem as mesmas terminações do futuro simples. Então, assim, quando vocês... Eles são regulares. Eles No dão futuro. a ideia de regularidade. Na verdade, quando você pensa assim, o que é um verbo irregular? É aquele que não vai seguir a mesma tabela, o mesmo padrão. Então, alguns verbos... São os rebeldes da Eles vida. são rebeldes. Alguns verbos, eles vão ter, assim, a sua irregularidade no presente, no passado. Ah, mas não vai ter lá no futuro. E não em todas as pessoas. Então, quando vocês pensarem no verbo irregular, lembrem-se que eles são rebeldes. Rebeldes sem causa ou com causa. Então, vamos dar mais uma olhadinha aqui nos nossos slides. No caso, então, do futuro, eles vão usar uma raiz diferente. Essa irregularidade vai acontecer exatamente na raiz do verbo. Por exemplo, o verbo salir aqui, olha. Mañana saldré a las 6:30. Olha aqui como mudou totalmente a raiz do verbo salir. O verbo poder
Mi hermano no podrá venir a la escuela hoy. Olha aqui a mudança. Parece uma loucura, né? Parece outro verbo. Mas aí quando você vai analisar, a gente vai voltar lá naquela historinha da aula 19, a terminação. Quando a gente fala das terminações, a gente já tem a ideia de futuro. Que ideia é? De uma ação não ocorrida, uma ação que ainda vai acontecer. Agora é o momento que vocês precisam pegar o caderno e anotar esses verbos, somente esses que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente vai ter 3 tabelinhas aqui. Nessas 3 tabelas são os únicos verbos que são irregulares no futuro simples em espanhol, certo? Então, vamos lá. O verbo decir, ele vai se transformar em dir. Então, como é que vai ficar? Yo diré, tú dirás, él dirá, nosotros diremos, vosotros diréis, ellos dirán. Olha as terminações aí. Vocês podem observar que são o quê? As mesmas. Iguaizinhas à do futuro simples. Exato. Não muda nada. E o que mudou? A raiz. Totalmente a minha raiz. E o que de é a raiz? decir, o dir. E o que é a raiz? Significado do verbo. Isso. É isso que vai nos diferenciar. O verbo hacer, ele vai se transformar em ar. Então, vai ficar yo haré, tú harás, él hará, nosotros haremos, vosotros haréis y ellos harán. Certo? Olha ali de novo, ele mudou totalmente em sua ou na sua raiz. E aí pode até prestar atenção que são 2 verbos que parecem muito, que é o poder e o poner. Mas na hora da raiz, olha lá, como é que olha fica como diferente. é que vai ficar. O poder vai ficar podr. Vai ficar yo podré, tú podrás, él podrá, nosotros podremos, vosotros podréis, ellos podrán. Lembrem-se sempre de vibrar esse Rzinho, viu, galera? Não deixa de vibrar o R. Faz muita diferença na hora que vocês estiverem ouvindo, conversando. Faz bastante diferença. Vai O fazer, R. faz muito até para a compreensão de vocês também. Aí a gente vai para o verbo poner, que ele vai mudar quase parecido com poder, só que ele vai acrescentar esse N, olha aqui, ó. Pon, yo pondré, tú pondrás, él pondrá, nosotros pondremos, vosotros pondréis y ellos pondrán. Na verdade, vai ficar nasalizado. Vai ficar pom. E enquanto é podré, o outro vai ficar pondré. Olha aquilo que a gente tem dito também nas nossas aulas, que a língua espanhola ela preza por ser clara e objetiva. Se fosse no português, a gente ia ficar meio confuso, na dúvida do que se é poder, se é poner, que é de colocar. Qual seria a diferença aí Se na é hora de pôr ou de colocar? De pôr ou de colocar? Mas, na verdade, poder é de poder, né? Isso. Poder é de poder, de ter poder, e o poner é de colocar, seria o sinônimo. E aí, na língua espanhola, a gente tem uma diferença bem clara ali na escrita. Isso é bom, tá vendo? É verdade. Vamos olhar para o segundo quadrinho. No segundo quadrinho, nós vemos o verbo querer. Querer. Eita, esse verbo dá trabalho, hein? Como é que ele vai ficar? Ele vai acrescentar na sua raiz um R. Olha aqui, eu vou tirar aqui o meu ER e ficou ali quer, mas nele vai ter um R a mais, RR. E como é que vai ficar a minha conjugação? Yo querré, aí
É assim, professora, a senhora disse para mim que não importa se há um R ou dois R's, ele vai vibrar do mesmo jeito. Só que quando é com dois R's, para que o meu escritor e o meu ouvinte também possa entender que eu vou ter que escrever com dois R's, eu tenho que falar ele mais forte. Então não vai ser querer, vai ser querer. Entende a diferença? Enrola a língua. É só uma vibrada um pouco mais forte. Então fica yo querré, tú querrás, él querrá, nosotros querremos, vosotros querréis, ellos querrán, certo? Vamos lá para o verbo saber. Vamos mudar de cor? Não, roxo não. Vou de verde de novo. Um verde mais escuro. Saber. Ele vai ali também acrescentar um R. Olha aqui, ele pega a raiz e acrescenta o R, certo? Então vai ficar sabré. Yo sabré, tú sabrás, él sabrá, nosotros sabremos, vosotros sabréis, ellos sabrão. É até quase parecido com o do português. Eu saberei, tu saberás, viu? Ele saberá. Mas foi aquilo que a gente disse na aula anterior, de que os verbos que são regulares e irregulares, eles formam ali, quase que uma dupla com a língua portuguesa. Em questão de contexto, porque as terminações, quando a gente vai fazer a tradução, a gente tem as mesmas na língua portuguesa. E eu arrisco até, no meu achismo, que é aquela questão de que é por isso que dizem que o espanhol é tão parecido com o português. Seria a questão da conjugação verbal. É muito porque parecido. o verbo rege as nossas orações. Por isso que a gente estuda tanto verbo. Então vamos lá. E o salir, como é que vai ficar? O salir vai ter mais do que um R de acréscimo, vai ter um D também. Vai ficar saldr. Yo saldré, tu saldrás. Lá naquele nosso exemplo a gente viu o salir como exemplo. Él saldrá, nosotros saldremos, vosotros saldréis, ellos saldrão. E vocês podem observar, quando a Tainá pronuncia, o som claro do L e do R. Não vai ser saldré, é saldré. O L tem som de L. L. O tener, como é que vai ficar o tener? Ele vai ficar tendré. Vai ficar parecido com o salir, que vai acrescentar só o D e o R. Então, vai ficar yo tendré, tú tendrás, él tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos tendrán. E aí parece que é outro nome, não é? Mas ainda é o verbo Tener, Tener, que é o verbo ter. que na língua portuguesa também tem ali as suas questões irregulares. E agora a gente chegou no nosso último quadrinho, que é os últimos 3 verbos irregulares. Então, nós já vimos 8, 9, 10, 11. São apenas 11 verbos irregulares. Que é uma particularidade do espanhol, que são especificamente esses. Todos os outros verbos vão ser regulares. Isso. Somente esses que vão ser irregulares. Ficou até mais fácil. No caso do futuro simples, né? Quando você acha que tá difícil, mas ainda vem ali mostrando que não é Não tão é difícil. Então, lembrem-se que nós estamos falando de futuro simples, verbos regulares, que nós vimos na aula anterior, e nessa aula, verbos irregulares. É a aula mais fácil. O venir, que é o vir, ele vai ficar vendr. Olha aí como é que vai ficar vendr. Yo vendré, tú vendrás, él vendrá, nosotros vendremos, vosotros vendréis, ellos vendrán. Esse muda totalmente do da língua portuguesa. Que em Tem português nada seria a ver, eu né? virei, tu virás, ele virá, nós viremos, eu já estava falando em espanhol. Vós vireis e eles virão. Em espanhol.
Agora temos o verbo caber. Vamos de amarelo. E aí vocês podem até se remeter lá na infância e pensar assim, quando vocês falavam o cabeu. Eu cabeu. É o cabeu. Eu cabo aqui. É o cabo aí. Então, o verbo caber. O verbo caber vai acrescentar o R. Eu cabré, tu cabrás, ele cabrá, nós outros cabremos, vosotros cabreis, ellos cabrão. Vocês podem até pensar, nossa, essa professora é muito exagerada com esse R dela. Não é que é exagerado, galera. É porque é assim. Ele precisa ser vibrante para que eles entendam que a gente está falando do R e não do J. Isso mesmo. A diferença, não é? Haber, o verbo haber, que é nosso verbo a. Vai ficar abr. Eu abré, tu abrás, ele abrá, nós outros abremos, vosotros abreis e ellos abrão. E aí? É muito parecido com o caber, só vai acrescentar ali, mudar o C para o não C, porque o H não tem som de nada. Nada. Nadinha. Igual no português. É uma consoante que a gente não sabe porque que ela está lá no alfabeto, mas Vai ela ficar está. mais bonita. Vamos a alguns exemplos. Dentro de 2 meses, minha amiga será madre. Olha aí o verbo ser. E aqui ele é um verbo regular ou irregular? Ele atua como regular. Ele, na sua essência, ele é irregular. Mas no futuro... Ele atua como irregular, ou como regular. Então, talvez não. Aí é que está a questão da irregularidade. Porque quando chegar nas terminações, ele vai utilizar as mesmas terminações dos verbos regulares. E ele vai seguir aquela ordem, porque ele vai continuar sendo ser, aí eu só vou colocar serê, serás, Isso. será, seremos e assim sucessivamente. Justamente. Ele continua certinho, ó, o verbo no infinitivo e só acrescenta as terminações. Por isso que a gente costuma dizer que ele é regular no futuro. El fim de semana sabré si lloverá em mi cidade. Que verbo é esse? Verbo. Saber. E Olha lá. se vocês Irregular. tiverem com dúvida, olha o que a gente tem dito nas últimas aulas. Quando você tem aí um período composto, que é aquele que vem com 2 verbos, pode prestar atenção que na língua espanhola eles prezam que não haja dúvidas. Então, olha o segundo verbo ali, llover. Como está? No futuro, simples. Não é? Só que é um verbo regular. Que llover, ele é regular. El fim de semana saberé si lloverá em mi ciudad. Outro, supongo que tendré que llegar tarde al trabalho hoy. Terei, tener, que é o verbo ter. Isso mesmo. Creo que haré una limpieza general en la casa. É o verbo hacer. E vamos lá. Nós fizemos um suspense para vocês lá no início. Ué, onde é que elas estão? Elas não colocaram lá na apresentação da aula. Que país que elas vão falar? Do Equador. Nós vamos ver agora na nossa vinheta qual é o país. Não conta, menina. Ah, tá, desculpa. Vamos lá na vinheta. Estamos no Equador. Aqui é um ponto turístico de Equador. Olha aí. Lindo, Vocês né? Estão vendo? Que bonito. Vocês sabiam que o Equador tem a maior
biodiversidade do mundo, que os seus animais, as suas florestas são conhecidos extremamente pela sua beleza. Sabia disso, Tainá? É verdade. O Equador é lindo demais. Quem gosta de natureza, quem gosta da biologia, se apaixona por Equador. E vocês sabiam que o Equador e o Panamá são os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil? Olha que interessante, não é? A gente acha que todos os países daqui de pertinho fazem fronteira conosco, mas o Equador e o Panamá não fazem. Nem um pedacinho deles está aqui coladinho no Brasil. Mas, antigamente, eles faziam parte lá daquele grupo de países que o Simão Bolívar ajudou? Libertou. Vocês recordam disso na aula anterior? Pois bem, o Equador fazia parte do Gran Colômbia, que era a junção da Colômbia, do Peru, da Bolívia e do Equador. Mas aí ele foi lá e fez a libertação e todo aquele processo histórico que vocês já conhecem, e o Equador ficou distante. Vamos lá para mais curiosidades. Vamos lá. A capital do país, São Francisco de Quito, foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco no ano de 1978, por ter o centro histórico mais bem preservado e menos alterado da América Latina. Então, os equatorianos, eles preservam os seus patrimônios, eles amam a sua cultura, amam a sua cidade, amam os seus países, sempre fazem questão de cuidar do seu país, são muito patriotas. Então, é por isso que o São Francisco de Quito foi declarado pela Unesco como o patrimônio histórico. Como patrimônio histórico da humanidade. Vocês podem pesquisar aí nas fotos e vocês vão descobrir que esse centro histórico, ele vai ter uma certa semelhança com um presente aqui no Brasil, que é o de Salvador, na Bahia. Então, quando vocês dão uma olhadinha, Salvador, na Bahia, e também em Olinda, no Pernambuco, tem ali uma certa semelhança com toda essa estrutura, né, do Equador. E como a Tainá disse lá da questão da biologia, vocês, antes da gente passar ali para aquela outra curiosidade, cerca de 15% das espécies de aves do mundo são nativas do Equador. A gente acaba dizendo, o Brasil é o que tem a maior biodiversidade do mundo, a maior quantidade de aves e tal, mas na verdade é porque a gente ama nosso país e sempre quer puxar sardinha para ele. Mas historicamente, cientificamente, é o Equador. E ainda falando de biologia, caso vocês queiram ir lá, né, esse pessoal que gosta aí da biologia, podem pesquisar o Charles Darwin, que escreveu o livro A Origem das Espécies, depois de passar 35 dias no Equador. Ele, no ano de 1835, foi quando ele teve lá a inspiração para a escrita do livro. Olha aqui, por conta dessa biodiversidade. Então, ali a gente vê, entre as curiosidades, no ano de 1822 e 1830, no caso, antes da ida de Charles Darwin ao Equador, aconteceu essa libertação. Onde o Equador fazia parte do país, de um grande país chamado Gran Colômbia. E ainda se reuniam os territórios atuais, que é repúblicas da Colômbia, Venezuela e Panamá. E depois desse tempo ele foi subdividido novamente e ficou cada um na sua. O Equador e o Chile são os dois únicos países da América do Sul que não têm fronteira com o Brasil, que a Ilha falou agorinha para vocês. Justamente. Olha que curiosidade legal. Mais vulcão em países latinos. E olha, 80 vulcões num território equivalente a 3% do Brasil. Gente, é muita coisa, não é? É muito vulcão para pouco espaço. E 11 deles estão ativos. São aquelas pessoas que moram perto, ao redor, elas sempre têm que estar atenta
ao que está acontecendo e ao que vai acontecer com esses vulcões. Inclusive, o maior vulcão em atividade do mundo está localizado no Equador. Existe um território turístico chamado Avenida dos Vulcões, que passa por 27 desses 80 vulcões. Ai, que medo. O trajeto pode ser feito de carro ou de trem. Ai, gente, olha, dá até um arrepio só de pensar. Já pensou você tá dando um passeio lá e um vulcão desse entra em erupção? Meu Jesus! E para eles é normal, é um ponto turístico, é comum. Porque aqui no Brasil a gente não tem esse hábito, não é? Nós não temos esses não temos medos. vulcões. O Equador é o maior exportador de balsa, madeira leve usada em aeromodelos e maquetes. E aí, para quem gosta, fica... Eles criam a maioria das balsas, né? Então, você aí que mora em localidades que precisa atravessar a balsa, vocês sabem muito bem como é. As madeiras usadas em aeromodelos, que são aqueles aviõezinhos, né? Que tem um motorzinho, mas são aquelas madeiras bem leves, quase como um compensado, de tão leve. Mas elas são mais fortes que um compensado, porque elas podem pegar chuva. E também, a mesma madeira também é usada em maquete. Então, aquelas maquetes mais profissionais, que eles fazem apresentação de estruturas, de locais, de localidades, de espaços, eles fazem com esse tipo de madeira, que é uma madeira, de novo, que pode ser molhada. Ela não vai se danificar tão fácil como o compensado se danificaria. Certo, meus amores? E tem uma outra curiosidade em relação à língua. Como o Equador faz parte lá daqueles países que sofreram a influência do Simão Bolívar, eles também sofreram a influência da língua indígena. E eles falam lá outras linguagens, não são consideradas línguas oficiais, mas são considerados dialetos. Então, se você for ao Equador, você também vai se deparar com dialetos indígenas. Ainda não é considerado língua, como em outros países, como na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, como nós vimos que tem lá no Peru, que tem 32 línguas diferentes. No Equador, eles têm o dialeto por conta da influência. E tem uma outra briga linguística com o Equador. Eles também se intitulam como os melhores. Qual deles não, né, gente? Eles lá, inclusive, é um daqueles que diz: eu não falo espanhol, eu falo castelhano. Porque o meu espanhol é o verdadeiro e é o puro. E eles brigam entre si, e principalmente com os países, né, próximos, dizendo que o espanhol é o mais puro, é o mais belo e é o mais bonito. Espanhol não, castelhano. E tem uma outra particularidade. Quando você chega lá ao Equador, eles perguntam logo: você veio de onde? Se você é nativo da língua, eles já dizem assim: aqui o espanhol é bem falado. A gente fala o espanhol equatoriano. E quando você vai pesquisar, vocês vão ver daqui a pouco nas nossas referências bibliográficas, você quase não encontra expressões equatorianas. Igualzinho na Venezuela. É muito próximo. Por quê? Talvez, aí a gente vai no nosso achismo, né? Que eles prezem realmente por essa língua mais clara, que não deem ali dificuldades. E vocês podem se perguntar, por que elas estão falando desses países, gente? Sabe por quê? Lá na prova do Enem, vocês já viram? A gente nunca falou sobre isso. Nunca. Tem questões que envolvem a diversidade. A diversidade. Linguística, na verdade. Linguística. E você, como aluno, tem que saber. Não pode esquecer que são 22 países, mas aqui, como no Brasil, vocês podem até comparar com os nossos 27 estados. Se você sair do norte, aqui na região norte, se você sair de Rondônia e for para o Amazonas, parece que já é outro português falado lá, devido às expressões, às gírias, às influências. A mesma coisa vai acontecer com a língua espanhola. Então, quando você se deparar como aluno, como a Tainá tem dito para vocês, ouçam bastante
Não é um pouquinho, não. Tudo que vocês forem fazer, usem o espanhol como segunda língua. Então, vamos lá para as expressões. Dame haciendo, o dame passando, o dame trayendo. Vocês vão ver que eles ainda fazem essa divisão lá, que é das regiões, dos estados do país. Lá, eles utilizam, principalmente na zona da Serra, que seria um pouco mais distante da capital. Ali mais perto dos vulcões também. Mais pertinho dos cerrados. vulcões. Eles utilizam o verbo dar seguido de gerúndio para pedir algo de forma mais respeitosa. Né? Dame haciendo isso, dame passando el sal, dame trayendo uma comida. Então, não faz nem muito sentido para a gente essa junção do verbo dar com o gerúndio de algo que eu estou ali pedindo. Porém, para eles fazem muito sentido. E a gente pode até lembrar daquela aula que nós falamos sobre o gerúndio, que é uma ação em curso. E aí a gente pode ir no nosso achismo também. Quando surgiu o gerundismo aqui no Brasil, talvez eles podem ter utilizado esse tipo de expressões para utilizar, já que quando você pronuncia na língua espanhola fica muito bonito. Fica. Dame trayendo um arroz, dame passando um sal, enfim, e assim sucessivamente. É bonito, não deixa? Por isso que a gente diz que a língua espanhola é belíssima. No sea malito. É igual ao anterior. Olha aí, típico da Serra, que é, por favor. Olha que diferente. Na verdade, não tem muita... Na verdade, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, estaria dizendo o quê? Não seja mal. Isso. Mas eu acredito que vai ser bem ali naquele momento de não faz isso comigo, não seja mal, por favorzinho. Olha coisas que a lá. Tainá fala para pedir da Ilha, por favorzinho, não seja mal comigo, traz para mim tal coisa. Eu acho que tem uma influência aí do México. Aquele dramazinho, sabe? É bem dramático. É esse por favorzinho para você mais amável, mais carinhoso. Dá-me passando las llaves, não seja malito. Me dá a chave, por favorzinho. Chula vida. Olha lá, olha a influência. Aí, de forma bem clara, a influência da língua indígena, que é o quechua, que significa uno solo, algo ímpar, um momento... Que não tem uma dupla. Isso, algo ímpar, simples, bem fácil. E aí, vocês... Quando vão traduzir, vocês podem traduzir assim, eu tô bravo da vida. Tem uma expressão muito próxima na língua portuguesa que diz isso, né? Tô bravo. É outra palavra, mas a gente tem não outra vai falar. Mas vocês sabem. Mas não é. Prestem atenção. Por quê? Não posso traduzir ao pé da letra, não é? Mesmo eu achando que eu sei o contexto, olha aí, tem nada a ver. Porque o que eles querem dizer? Eles querem dizer que é para você se lembrar que a vida é curta, que só se vive uma vez. Então, ele fica, este ano eu me vou 2 semanas de vacações, chula vida. Seria a tradução feliz, única. Esse ano eu vou 2 semanas de férias, porque a vida é muito curta, isso passa rápido. Agora, sabe uma curiosidadezinha? Corta para mim, Thalita. Olha uma curiosidadezinha. Em países como Peru, Venezuela, deixa eu ver outro país. Se eu não me engano, Costa Rica também, ali o Paraguai. Chula, que em português seria também um falso cognato, que em português seria uma coisa depreciativa. Em espanhol, chula é bonita. Tem uma música do Maná que fala chula sirena. Uma sereia bonita. Uma chulaninha, uma menina bonita. Então, chula está se referindo para bonita. E aí é que vai entrar o que a gente vive dizendo para vocês, né? Nada de traduções literais. A prova, porque aqui é assim, né? A gente fala e a gente prova. E aí, voltando lá para o nosso exemplo do chula vida. Vamos voltar para o nosso exemplo, né, Thalita? Do chula vida. Esse chula vida eu poderia até colocar como
bonita também, ó. Olha Esse ano eu vou 2 semanas de férias. Que vida bonita, Olha lá. né? Tem o mesmo significado, né? Poderia fazer isso. Porque nesses países, como o Paraguai, o Chile, são países que têm o quechua como língua oficial. Vamos olhar. Ir-se a volver. Como assim? É redundante, né? Eu vou e volto? Eu vou e volto. Que você vai regressar, que você vai voltar e pronto. É tipo o nosso, eu volto em 1 minuto. em 1 minuto. Eu vou num pé e volto no outro. Isso. É o nosso vou no pé e volto no outro. Aham. Que é para indicar que você vai regressar rapidinho, que não é uma ausência muito longa. Isso. Já regresso, não vou a volver. Me vou a volver. Isso mesmo. É rapidinho. Hacer la casita é coisa que a gente faz daqui a pouquinho, para nossa revisão, da nossa aula para nossa revisão. Eu vou a volver. Isso Eu mesmo. vou, mas já volto. Hacer la casita. Uma expressão que é utilizada aqui no Brasil. Principalmente aqui na região norte. Vou fazer uma casinha, fizer uma casinha, vai depender do contexto que você utiliza. Ou seja, quando você está se sentindo enganado. Fizeram a casinha para mim. Isso, me enganaram. Armaram para mim. Armaram uma casinha para mim, não é? Então, são expressões que vocês podem ver que tem ali um contexto com a língua portuguesa. Então, confiaram em ele e perderam todo o dinheiro. Le hicieron la casita. Armaram contra ele, né? Isso mesmo. Guaca, que não chora, não mama. Oh, é o nosso quem não chora, não mama. Isso mesmo. Guaguá, que não chora, não mama. Esse guaguá, ele está se referindo a um bebê. Isso mesmo, tem o mesmo contexto. E aí vocês podem depois dar uma pesquisada que em outros países tem outro significado. Mas lá guaguá. é o famoso quem não chora, não mama. Que é porque se o bebê, ali ó, guaguá, que não chora, não mama. Aham. Bebê que não chora, não mama. Isso. A mãe ele é bebezinho, ele não sabe falar. A sua forma de linguagem é o choro. Então. Cá nós temos as nossas referências bibliográficas. Então, como a Ilha falou, vocês podem ir ali na nossa última referência, visualizar essas expressões e algumas curiosidades sobre o Equador. E nós estamos indo e nos vemos na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês vão lá no YouTube, dê um joinha pra gente, deixe um recadinho pra gente que a gente vai responder. Na verdade, saindo daqui, a gente já tá correndo lá pro YouTube para ver se tem perguntas de vocês. Isso mesmo. Tá bom? Então, meus amores, um beijo e nos vemos daqui a pouquinho na nossa aula de revisão. Tchau, tchau, galera.